Salve pessoal do Super A Prova! Começando aqui mais uma discussão aí para enriquecer o seu repertório cultural, o seu repertório aí para utilizar tanto na redação quanto nas capacidades críticas da prova, do Enem, dos vestibulares, uma aula de atualidades, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar diretamente aqui com dois conceitos que estão colocados no campo da filosofia, mas que transitam pela grande área de ciências humanas, que é o que, pessoal? A noção de esclarecimento e a questão da manipulação de dados na internet. Esses dois assuntos, esses dois conceitos são de central importância para você desenvolver vários contextos argumentativos. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Vamos lá comigo então? O objetivo da nossa aula é definir dois conceitos que estão bem relacionados, né? A questão da a informação, a fake news e a manipulação de dados na internet. Essa tríade aqui pode te ajudar a iniciar um processo argumentativo, um processo de resolução de determinadas situações que estão colocadas aí hoje em dia pra gente. O nosso objetivo de aprendizagem, então, é relacionar, né? É compreender, contextualizar como essa noção de conhecimento crítico em termos filosóficos pode contribuir para quê, pessoal? Para a identificação, o combate e o desmonte das famosas fake news. Esse é o objetivo, tentar pensar um pouco melhor sobre as informações que a gente recebe aí no nosso dia a dia por meio da utilização das tecnologias da informação. Então vamos lá, para começar uma provocação aqui para vocês. Isso não é uma notícia? Uma pergunta boa, brincando aí com a famosa obra do pintor belga René Magritte. Presidente da Nigéria nega ter morrido e dado lugar à sósia. Notícia disponível aí para você, né? E perceba, a obra do René Magritte acaba que brinca um pouco com isso. Até que ponto essa figura é ou não é um cachimbo? Obviamente que a intenção do René Magritte foi trabalhar outras questões relacionadas à ideia de representação. Mas hoje em dia, existem tantas notícias e tanto fluxo de informação que você recebe na sua vida diária que a gente sequer consegue perceber muito claramente se isso é verdade ou se isso é mentira, né? E o que tem em jogo aqui pra gente do ponto de vista filosófico? Pensar a fake news como um fenômeno conhecido na história humana. Isso é comum, a circulação de informações que não batem com a realidade. No entanto, a gente tem uma potencialização dessas fake news e dessas informações falsas a partir das redes sociais e da terceira revolução tecnológica aí, né, pessoal? A manipulação e o uso desses dados a partir das preferências dos usuários na rede acaba tendo uma conotação para fins comerciais, para formação de opinião e construção de cenários específicos, existe um potencial político e uma formação de uma opinião pública para determinados interesses. E é aqui que a gente vai entrar com uma carga mais filosófica para analisar um pouco o que é a fake news. Quando você pensa isso em termos de Brasil, pessoal, a gente tem dados aí disponível pela PSAFE, por exemplo, que colocam que mais de 8,8 milhões de pessoas no Brasil já foram impactados por fake news nos 3 primeiros meses deste ano de 2019. O aplicativo WhatsApp é responsável por 95,7% das notícias falsas. Percebam, em linhas gerais, o que nós temos aqui é um alto índice de transmissão desses dados sem uma certeza do que está sendo transmitido, né? E nesse aspecto, eu trouxe um gráfico para vocês que é conhecido e também circula pelas redes sociais, inclusive, a diferença entre informação e conhecimento. O conhecimento, ele vai exigir a conexão desses pontos. Então esse gráfico para mim é bem interessante porque a informação ela é desconectada, ela está descontextualizada e nós recebemos cotidianamente várias informações. A diferença entre os dois gráficos é muito claro aqui, né, pessoal? O conhecimento, ele exige a conexão das partes, ele exige um trabalho do pensamento. E aí a gente entra a pensar, inclusive, como esse movimento que a gente vive hoje em dia por meio dessa disseminação de notícias afetou a própria filosofia, né? A filosofia, essa velha senhora, acaba sofrendo também com a fake news. Como resolver essa questão? Seria a pergunta que a gente pode formular para finalizar aqui, né? E aí a gente entra com o nosso reforço de teoria a partir de um conceito fundamental na história do pensamento ocidental, que é a noção de esclarecimento, tal qual formulada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, né? Nos ajuda a pensar o quê? O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. O que é a menoridade? É a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Já notaram que hoje em dia, pessoal, acaba que as informações são quem condicionam a forma como nós pensamos? O que o Kant está propondo lá atrás, durante o período do Iluminismo, é justamente um outro percurso. É um percurso em que nós assumamos o controle da nossa razão. Quer dizer, para além das informações que são divulgadas, que nós tenhamos a capacidade racional de pensar sobre o que nos é transmitido.
E aí o Kant apresenta uma noção bem legal para a gente finalizar a aula de hoje, que é o famoso sapere aude, né? Um termo latino que significa o seguinte, né? A gente tem que ter coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. E muitas vezes a preguiça e a covardia faz com que a gente passe a nossa vida inteira agindo como menores. Quando você recebe uma fake news, uma informação inválida e não pensa sobre ela, na perspectiva kantiana do esclarecimento, você está se comportando como um menor, ok? Então, sapere aude, pessoal, ousemos saber, ousemos conhecer profundamente se essas informações que nós recebemos no nosso cotidiano são verdadeiras ou falsas. Assim a gente finaliza a aula de hoje. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.